Reforma Previdenciária 2019. Como escapar da reforma? Nayara Siqueiroli do Amaral. É possível escapar das novas regras da reforma da Previdência. A população brasileira encontra-se amedrontada ante as mudanças drásticas que podem vir a ser implementadas nos requisitos de concessão ao direito à aposentadoria, ficando assim mais difícil para a classe trabalhadora a obtenção desse direito fundamental. Mas o que muitos não sabem é que é possível aumentar o tempo de contribuição através de 3 possíveis atitudes do segurado. Item averbação de tempo de contribuição. Item pagamento de contribuições em atraso. Item e a depender do trabalho exercido, se este era exposto a agentes nocivos, possível o reconhecimento de período especial. 1. Averbação do tempo de contribuição. O tempo de contribuição, para fins previdenciários, é o tempo contado de data a data, ou seja, desde o início até o requerimento administrativo feito perante o INSS, ou o fim da atividade de trabalho exercida. Para o segurado abrangido pelas categorias de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, aquele que exerce atividade portuária, é considerado tempo de contribuição todo o exercício ante uma relação de trabalho, independentemente das contribuições terem sido pagas ou não, sem prejuízo de cobranças e de sanções em virtude desse não pagamento em tempo correto. Com a edição da Lei Complementar nº 128/2008, estabeleceu-se que o INSS utilizaria as informações constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, dentre as informações que lá existem para estabelecer o tempo de contribuição. Em virtude desta imposição legal, foi trazida a possibilidade de o segurado solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou ratificação de informações da Verdants que lá aparecem, devendo apresentar documentos comprobatórios das referências que lá se apresentarem da Verdants. É por isso que é dada ao trabalhador a possibilidade de averbar tempo de contribuição, ou seja, incluir períodos trabalhados que não constem nos registros do INSS, permitindo assim um aumento do período de contribuição e, quem sabe, já ter direito a uma aposentadoria, fugindo assim das novas regras previdenciárias mais prejudiciais. Tais aumentos de períodos de contribuição podem ser realizados através de averbação de sentença trabalhista que tenha reconhecido vínculo de trabalho, ou até mesmo o exercício de horas extras. O tempo de recebimento de benefício acidentário, auxílio-doença, também pode entrar para aumentar o tempo contributivo. Contudo, é necessário que após a sua cessação se tenha um período de contribuição após a alta, ou seja, caso seja trabalhador autônomo, é necessário fazer uma contribuição pelo conhecido carnê, e caso seja empregado com carteira assinada deve-se retornar ao trabalho por pelo menos um mês. Quem trabalhou sem carteira não fica fora da possibilidade de averbação de período contributivo, sendo que neste caso, é essencial que se junte documentos como olerites, declarações de imposto de renda e até fotos que demonstrem que o segurado exercia atividade remunerada, ou melhor, que trabalhava. Nesta situação mais peculiar, se faz um adendo. É necessário que se procure a autarquia previdenciária para abrir uma justificação administrativa, JA, onde através de tal procedimento o INSS colherá provas e também escutará testemunhas capazes de comprovar o período de tempo de contribuição efetivamente exercido pelo trabalhador. 2. Possibilidade de recolhimentos em atraso. A Lei nº
119412009 e inseriu norma na Lei de Benefícios, L. 8213, sendo que a alteração tem por finalidade dotar o INSS de instrumentos necessários ao regular reconhecimento, manutenção, revisão ou extinção de direitos previdenciários, como por exemplo, ser capaz de realizar diligências destinadas à comprovação de exercício de atividade laboral remunerada. Nesta senda, trabalhadores autônomos, ou que pertencem a categorias específicas que possuem um órgão de classe, como médicos, advogados, e prestadores de serviços em geral, marido de aluguel, podem realizar pagamentos de modo retroativo caso já sejam filiados à Previdência e tenham tido ao menos uma contribuição que esteja em dia, atual. É de extrema importância enaltecer que para que se garanta a contagem deste pagamento retroativo como tempo de contribuição, é fundamental que este seja requerido através de processo administrativo específico no INSS, e somente após o trâmite deste, realizar o pagamento. Assim, fazer o pagamento por guia sem auxílio técnico pode não ser a melhor coisa, pois tal pagamento poderá ser considerado em vão pela autarquia previdenciária. O procedimento de comprovação do trabalho exercido se dá através de documentação, são exemplos, inscrição de autônomo, registro de classe, contrato de pessoa jurídica ou de pessoa física de pagamento à jurídica, imposto de renda do período que se quer recolher em atraso contendo prolabores, notas fiscais, recibos, extratos, etc. Quanto à necessidade de comparecimento a uma agência da Previdência Social, se dá a depender do tempo de atraso das contribuições que querem ser regularizadas. Sendo que para períodos de até 5 anos, é possível gerar a guia de recolhimento através do site. Caso o período seja maior, é indispensável o comparecimento à agência, portanto os documentos comprobatórios. O INSS analisará o pedido e poderá parcelar a dívida em até 60 prestações mensais. 3. Aumento do tempo de contribuição a trabalhadores expostos a agentes nocivos. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário que se presta a reparar financeiramente o trabalhador sujeito a condições de trabalho inadequadas, ou seja, leves considerados prejudiciais à saúde ou à integridade física, sendo eles a exposição a calor, ruído, vibração, agentes químicos, de modo habitual e excessivo, etc. Caso você tenha trabalho sujeito a agentes nocivos, mas ainda não tenha fechado o tempo para a concessão de aposentadoria especial, é possível que esse período de contribuição sofra um aumento, por determinação legal, de seu tempo de contribuição, realizando-se a conversão do período trabalhado. É adicionado ao tempo normal de trabalho o equivalente a 40%, a mais para os homens e 20% a mais para as mulheres. Deste modo, por exemplo, um homem que tenha laborado 10 anos exposto a um ruído excessivo, tal período contará na realidade como se tivesse trabalhado por 14 anos. E no caso de uma mulher seria computado um trabalho de 12 anos. Para ter direito ao cômputo deste tempo especial, é necessário que se busque no RHS das empresas que trabalhou certos documentos, o mais comum é o denominado de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, no qual constará que agentes insalubres o segurado foi exposto. É importante frisar que caso haja na empresa também os laudos ambientais, estes também servem de prova corroborativa para o período a ser computado.
Tais documentos são de suma importância, pois a exigência legal quanto a isso a depender do ano em que a atividade foi realizada. Ante os apontamentos acima aludidos e caso você se enquadre em uma dessas situações, e, mesmo assim o INSS não reconheça os períodos requeridos de averbação de tempo que não conste no sistema, o recolhimento realizado em atraso, e o tempo de trabalho exposto a agentes nocivos, é recomendado que procure um advogado de sua confiança, especializado em direito previdenciário, já que é possível buscar tais direitos através de reconhecimento pela via judicial.